Se a primeira impressão é a que fica, então o hall de entrada da tua casa é o responsável por essa impressão daquelas pessoas que forem te visitar. Mas qual o melhor tamanho? Qual o tamanho mínimo de um hall de entrada? O que ele tem que ter? Que não pode faltar nele? O que é dispensável? Ele precisa estar ligado a quais cômodos? Hoje eu vou apresentar para vocês 3 modelos de halls, pequeno, médio, grande, e a gente vai falar sobre todas essas questões aí, tá bom? Oiê, eu sou a Edna Dias, arquiteta aqui na ArtSteel, especializada em casas com estrutura metálica. Mas eu sempre digo para vocês que não é só de estrutura que funciona uma casa. A gente passa boa parte do tempo em que a gente projeta a casa, a gente gasta discutindo questões de fluxograma, que é o que se liga a quê, tamanhos mínimos, tamanhos máximos, o que a pessoa gostaria, estética e tudo mais. Até a gente chegar a discutir estrutura vai um tempão. Hoje a gente vai estar nessa fase antes da estrutura, discutindo como funcionam, o que tem que ter num hall de entrada. Então, se você tá agora pensando que na tua casa não vai ter um hall de entrada, muito provavelmente é porque você acha que hall de entrada é um espaço desperdiçado. Hall, em inglês, quando você coloca para traduzir direto, ele traduz como corredor. E a gente tem esse preconceito com corredor, né? A gente acha que corredor é um espaço desperdiçado. Inclusive tem um vídeo aqui que eu falo só sobre circulações mínimas. Eu acho que vale a pena você dar uma olhadinha nesse vídeo, porque lá eu defendo muito corredores em alguns casos, tá? O hall de entrada eu vou defender ele aqui também. Por quê? Porque a gente tá passando por uma mudança cultural. Antes, era quase assim, fresco, né? A gente dizer que a gente ia chegar em casa e tirar o sapato pra pôr um chinelo limpo. Poucas pessoas faziam isso. Agora, depois da pandemia, eu diria pra você que grande parte das pessoas fazem isso. Assim como antes, a gente chegar da rua e como primeira coisa lavar a mão não era algo tão comum. E hoje já virou um hábito, ou lavar a mão ou passar álcool gel. As coisas que a gente traz da rua agora a gente quer deixar logo na entrada da nossa casa, né? Pra gente não ter que carregar lá pra dentro. E aí que tá o hall de entrada ganhando uma grande importância pra tua casa. O hall de entrada serve então pra organizar a entrada e a saída na tua casa. Eu também gosto de usar ele pra dar privacidade, além de organização. Você precisa pensar da seguinte forma: eu chego da rua, quais são as minhas primeiras necessidades na minha casa? Tirar o sapato? Lavar as mãos? Soltar as sacolas? Agora você precisa responder outra pergunta, que é: quando você sai de casa, o que você não pode esquecer? O que tem que estar facinho assim pra você não esquecer? As chaves? A bolsa? Um sapato sujo? Sujo assim, né, gente? Sapato de ir pra rua. Uma sacola retornável, enroscadinha, facinha, pra você não se esquecer de levar no mercado, porque se você for como eu, você já comprou várias sacolas pra você não precisar usar a sacola do mercado, e cada vez que você vai no mercado, você compra uma nova sacola porque você esqueceu a sacola que você comprou em casa. Assim como existem o programa de necessidades para o macro, ou seja, para toda a minha casa, quem sabe até para todo o meu terreno, né? Aonde eu vou ter horta, ou se eu quero ter horta, se eu quero ter um parquinho para os filhos, se eu quero ter uma piscina. Dentro da casa existe esse grande programa de necessidades que fala quais as áreas mínimas que você gostaria de ter na sua casa, o que tem dentro dessa casa, o que liga a quê. Existe também um programa de necessidades micro, que é o programa de necessidades para cada cômodo. Quando você olha o todo, você não consegue nem enxergar esses pequenos detalhes, muito menos passar esses pequenos detalhes para o teu projetista. Porque você não consegue pensar em tudo de uma vez, entendeu? Então a gente precisa definir por cômodos o que você quer ter em cada cômodo. Sim, precisa. Senão você vai ter um hall de entrada que talvez não faça o menor sentido no teu uso diário. E aí sim que tá o erro, porque daí sim ele vira um metro quadrado desperdiçado. Além então dessas necessidades que você respondeu com as perguntas, o que eu preciso quando eu chego em casa e o que eu não posso esquecer quando eu saio, agora você já pode entrar no patamar, depois das necessidades atendidas, dos desejos, que é: quero janela? Quero um espelho bonito? Quero uma porta pivotante? Quero uma porta de 2 folhas? Quero uma porta com vidro do lado? Tem muitas opções, né? Quero uma iluminação diferente?
Quero algum armário, algum aparador, alguma coisa diferente que tem... Eu quero um sofá que tem que caber nesse hall de entrada. Então você vai agora separar a referência. Onde? No teu computador. Eu sempre sugiro para que você salve pastas com o nome dos cômodos. E quando tem algo que você quer muito, que não pode faltar na tua casa, você tem que separar uma pastinha aí com o nome dessa coisa aí que não pode faltar, entendeu? Por exemplo, o furô. O furô não é um cômodo, mas se eu quero ele na minha casa, eu faço uma pastinha só com modelos dele para que a gente não esqueça no decorrer do projeto da minha casa. Um lugar incrível para você separar imagens e não precisar ficar salvando no teu computador, e você pode compartilhar o link com o teu arquiteto, é no Pinterest. Então lá você cria um login e senha e você pode fazer uma pasta, por exemplo, chamada Hall. Eu tenho uma pasta lá chamada Hall, se você quiser seguir ela também é bem fácil, tem vários halls já separados. Eu vou simular aqui então 3 halls de entrada. Hall de entrada pequeno, médio e grande. Vou começar com o pequeno e todos eles são de projetos meus aqui do escritório. Um hall de entrada pequeno que eu vou utilizar aqui, a primeira coisa é que a gente separou referência. O que não podia faltar no hall de entrada pequeno? Aqui a gente tem a referência de um hall de entrada pequeno, onde a gente enxerga que tem o banco, a sapateira e os ganchos. Isso que não podia faltar no hall de entrada que meus clientes queriam. Só faltou um espelho aqui, ó. Esse já tá mais completo, mas vocês veem que ele é bem pequenininho. Entra na porta e já tá de cara com tudo isso aí. Aqui a gente tem outra referência, onde também tem todos esses elementos, inclusive uma iluminação diferente pro espelho. Esse aqui vocês têm que focar nessa parte aqui, ó, onde tá o hall de entrada. E esse é um projeto 3D, né? Não é nem vida real. Aqui a gente tem outro hall de entrada bem pequeno, inclusive decorado pro outono. Depois que eu vi essas referências, a gente vem pra nossa planta. E esse é o nosso hall de entrada, ó. A intenção é que a gente faça caber nele um banco com a sapateira embaixo atrás dessa porta. E por isso que essa porta não ficou aqui encostada. Ou por isso que ela não é maior. Porque senão a gente não vai conseguir resolver essa questão do hall de entrada. Ele ficou assim, então, ó. É um hall de entrada com 2,3 metros quadrados. E essa é a imagem que a gente simulou de como ficaria esse espaço atrás da porta, ó. Com uma sapateira, umas almofadinhas, aqui um tipo de prateleira e ganchos para enroscar o chapéu e aqui um espelho. Aqui do lado tá a porta. Então ele tem de largura 1,40 m e de comprimento 1,64 m. E nesse espacinho a gente fez caber tudo. É importante dizer para vocês que nesse modelo de hall de entrada desse projeto, que é o hall de entrada da Casa Passarela, tá? Hall de entrada nunca fez parte do programa de necessidades como um elemento de destaque. Então, por isso que a gente sempre tem que ter cômodos que a gente possa meio que sacrificar, colocar eles de uma maneira menos nobre, digamos assim. Então, ele ficou sem nenhuma janela, porque eu tenho nesta parede aqui um depósito, nesta parede aqui uma área gourmet, nesta parede aqui, a garagem. Então, eu poderia até abrir uma pequena janela aqui, mas não faria sentido eu cortar ali se eu posso usar uma porta de vidro. Então, a ideia é a gente usar uma porta em alumínio com vidro e assim permita iluminação. Como não é um ambiente de permanência, nossa preocupação aqui não é ventilação, é iluminação. Você não precisar, cada vez que entrar em casa, acender uma lâmpada, né? E se você conseguir colocar uma porta de alumínio, que é a folha inteira em vidro, você consegue essa iluminação tranquilamente para esse espaço. Vamos então para o exemplo número 2. O exemplo número 2, além dessas necessidades do exemplo número 1, a gente também quer colocar ali um aparador, uma mesinha, que possa ter um ponto de parada para essa sacola que veio da rua, para encomenda que veio da rua, por uma chavezinha que eu quero largar ali no pratinho e por aí vai. Primeira coisa, então, a gente separar a referência, vocês já aprenderam, né? Essas referências, além de tudo, nesse hall de entrada, a gente criou uma separação física entre ele e a área social. O que é uma separação física? Pode ser um painel, pode ser, como tá aqui nessa referência, que a gente enxerga 2 janelas, pode ser simplesmente uma grande porta, uma porta menor, ó. Tá vendo que tem uma separação do hall de entrada para cá. E ele é um pouco maior que o mínimo. Aqui, nessa referência, eles não colocaram um banco, mas poderiam pôr, tem espaço para isso, poderiam pôr um aparador para chaves e tudo mais. Ó, esse aqui também você vê que tá separado o hall de entrada, ele já consegue ter janelas e tudo mais. Ó, uma grande separação através dessa porta do hall de entrada, bem iluminado, para a área da casa como um todo. Aqui você enxerga que, como é lá da Vila Terraço, você vem pela escada, então você vem por aqui pela escada e você chega no hall de entrada. Ele é uma antessala para a área social que tá acontecendo aqui. Ele tem 2,45 por 2,45 e ele consegue ter janelas, ó, uma janela para um pátio interno,
janela para lateral. Então já cabem mais coisinhas nesse hall de entrada, que é esse aqui. Então ele tem 6 metros quadrados, esse 2,45 por 2,45. Por aqui que se entra, a porta podia abrir para dentro, nesse nosso caso abre para fora. Eu não quis mudar porque eu tô trazendo a planta pronta de projetos nossos, tá? E aqui uma porta corta-fogo, mas poderia abrir para dentro do hall de entrada sem problema. E aqui que eu vou para a área das salas, ó, tá vendo? Então aqui o acesso à garagem, aqui é um pátio interno, lateral, e esse hall ficou com 2,45 por 2,45. Aqui eu tenho uma foto dele, ó, na vida real. Então coube uma mesa aqui, uma mesinha de apoio, aqui eu tenho um cabideiro. Aonde eu estou tirando a foto a gente não enxerga, mas ali tem uma sapateira para você poder trocar o sapato. Agora digamos que além de tudo isso eu quero um armário no meu hall de entrada. Então a gente vai para um modelo de hall de entrada maior. A gente dá o nome de grande, mas gente, é relativo, né? Ele ficou como grande porque ele é o maior dos nossos projetos selecionados. Depende da necessidade de cada um. Nesse caso aqui a gente queria só colocar um armário, mais um armário para poder guardar coisas ali dentro, coisas de uso coletivo, digamos assim. Não necessariamente só relacionado com o hall de entrada, mas ali era um espaço coletivo onde qualquer um tem acesso. Diferente de um quarto, de uma suíte, enfim, ou de dispensa ou de depósito que está relacionado com outros serviços, tá? Vamos então para as referências. Ó, tipo isso, estão vendo o armário que a gente quer pôr agora? Ou esse armário aqui, ó, para pôr casaco, já tem um lugar para gancho, tem um banco para sapato, tem um banco para sentar e trocar o sapato. Ou assim, ó, tá menor, mas também tá muito charmoso com esse armário alto. Ou assim, ó, com essas luminárias, estão vendo? Essas são nossas referências. Vamos pro projeto. Esse espaço, quanta cota, Edna? Esse espaço aqui virou o hall de entrada. E nesse espaço aqui, eu passei ele para um outro arquivo para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Tenho 1 metro nessa circulação aqui, mais 44 centímetros. Então aqui cabe mesa de apoio e aqui cabe o armário com um banco para a gente sentar e trocar o sapato. Além de nesta parede a gente poder fazer essa composição, ó, de espelho, quadros, conforme aquilo que eu quiser para o projeto da minha casa. Por isso que é importante separar referências. A gente está falando de 3 halls de entrada que a mesma arquiteta projetou para 3 clientes diferentes e para 3 necessidades diferentes, e por isso eles ficam diferentes. Então a gente não se amarra ao nosso gosto ou à nossa vontade, a gente se amarra à necessidade de cada espaço. E mesmo eu tentando entender o que está na mente do cliente, às vezes é muito confuso. Por isso que é bem importante vocês separarem referências para até vocês mesmos saberem aonde vocês querem chegar. Senão quando vem o projeto você não sabe nem avaliar se aquilo você gosta ou não. E depois de pronto você vai usar a tua casa e descobre o quê? Que aquilo ali não tá tendo em nada. Então esse hall de entrada ficou com 8,65 metros quadrados. Para poder caber, a gente fez até um recorte na parede para que esse móvel fique alinhado com a parede em si do hall de entrada, tá? Esse hall de entrada ficou pronto. E a gente vai lá agora filmar agora. Maneiro, né? Se você quer ver como ficou esse hall pronto, não perca o próximo vídeo aqui do nosso canal.